Boa tarde, gente. Eu já estou aqui num cenário um pouco diferente, né? Entrei junto com o Saloma, porque estou em Vitória da Conquista, quase perto da Lindenau, mais ao sul, e por isso não pude estar na primeira parte, porque eu estava terminando de realizar aqui também um trabalho que tem a ver com memória, né? Numa circulação que é nacional, que é o Arte da Palavra, do SESC. Mas não podia deixar de estar hoje, né, que é a aula desse mestre também maravilhoso, né, que é uma referência nacional, mas para mim também tem uma referência de afeto, né, alguém que, enfim, me ensina muito e que os nossos caminhos vão se cruzando. E aí vou fazer o boa tarde de novo, né, porque a gente tem as honras da casa, tem a parte que é gravada, então quero agradecer a presença de todo mundo nessa terceira aula do Fazedoras de Memória. Como a Lindy já falou, essa é a última aula desse módulo, e hoje nós recebemos o querido professor Saloma Salomão, que é multiartista afro-mineiro, residente em São Paulo, educador de ensino básico e superior, pesquisador de culturas africanas e afrodiaspóricas, tem vivências nas musicalidades e teatralidades negras, professor colaborador da Escola Livre de Teatro de Santo André e do Conservatório Dramático e Musical de Tatuí. Salomé é produtor de trilhas sonoras para cinema e dramaturgias musicais para função cênica. É um maravilhoso músico, um maravilhoso ator também, que ele não colocou aqui no mini currículo, mas eu vou deixar que ele se apresente, né, melhor e compartilhe com a gente a riqueza de alguns fragmentos dessa vida que é um grande presente, né, para o universo, para os mineiros e para os paulistas e para a turma dos bandos. Com você. Desculpa, eu posso fazer uma complementação pequena, né? Não na biografia, mas a partir de uma vivência que eu tive, e foi a única vez que eu encontrei pessoalmente com Saloma. Eu não sei se ele lembra, foi numa banca, e eu estou falando também para dialogar com a Iá Janiele Azevedo, de Pernambuco, Saloma, que ela é uma jovem aloixá e que tem um projeto muito bonito a partir do terreiro dela, né? Do terreiro para fora, fazendo memória assim. E ela falou hoje, quando a gente recuperou esse momento de reapresentação e de apresentação de algumas pessoas que foram chegando hoje, ela disse: eu vou falar porque da última vez eu falei apenas do ponto de vista acadêmico. E hoje ela trouxe também o projeto dela do ponto de vista, né, da vivência e da experiência viva do terreiro. E aí eu me lembrei, até comentei com as minhas irmãs aqui, que a experiência que eu tive contigo, você estava numa mesa, na época eu era servidora da UFBA, trabalhava no programa de pós-graduação em estudos étnicos e africanos, e eu fiquei muito encantada, porque você virou aquela banca do avesso. Eu não lembro mais quem era a pessoa que estava na banca, alguém da área de música, se eu não me engano, e você fez você até usou essa expressão, vou esquentar, e você esquentou. Então, para dizer assim que a gente pode contar também, né, com vários, alguns e algumas fazedoras de memórias que estão subvertendo, estão reflorestando esse espaço que é tão inóspito muitas vezes para nós, que é o da academia, mas que a gente disputa e a gente quer estar lá e a gente está lá também. Então, você fez ali, naquele momento, uma história dentro daquele programa. Né? E aí eu sei que na sua fala também isso vai estar aí. É bom porque aqui nós temos muita gente que está nesse processo de vivenciar, de exercitar a academia, né? E eu acho que é um dos papéis também desse projeto, desse Fazedores de Memórias Negras, é nos nutrir para enfrentar, né, esses lugares inóspitos que a gente precisa estar também para disputar. Então, era só isso que eu queria falar e dizer a felicidade mesmo, que é poder estar aqui, poder te ouvir essa tarde toda aí. Olá, boa tarde a todas. É um prazer, né? Mafu já anunciou aí, deu a ficha. Lindinalva trouxe uma memória bacana. A banca era de Rafael.
Rafael é um músico contrabaixista de Salvador e defendia uma dissertação de mestrado no Centro de Estudos Afroasiáticos da UFBA, na ocasião, sob a orientação da professora Ângela Luning. E ali naquele território, né, que para a gente é de conquista, para eles é de reafirmação do poder, né? Foi uma experiência boa, mas que valeu o fato de nunca mais a UFBA ter me chamado para bancas no CEAL. Mas eu não lamento, porque tenho outros lugares para conhecer. O Brasil é muito grande e a negritude é muito rica no país inteiro. Cada lugar que a gente vai, a gente tem acesso a um tipo de experiência que é localizada. A Mafu já faz um tempo, eu acho que a última vez que a gente se viu fisicamente, ela estava com o pé machucado no sul da Bahia, ou no Recôncavo, propriamente, né? E é um prazer grande, eu tenho uma admiração especial por ela, que chegou através do meu contato com o pai dela, que é um ativista histórico dos movimentos negros a partir de São Paulo, o Adão. Então, é sempre um prazer. E eu agradeço também a Maitê, minha sobrinha, que está atuando aí na Casa Sueli Carneiro, e agradeço a Casa Sueli Carneiro. É a segunda atividade que eu sou convidado a participar e venho com muito gosto, porque vejo que essa missão que essas intelectuais negras a partir de São Paulo se colocaram está se cumprindo. E algo que Lina Gomes já falou sobre o fato do ativismo negro ter uma missão educadora. É muito importante isso para a gente, pensar que a luta social, a luta política, a luta contra o racismo, ela não pode ser feita em nome de uma visão fechada, uma visão elitista, uma visão que reproduz as hierarquias do mundo social. Essa elaboração da Nilma Lino é muito rica para a gente, de perceber como o ativismo negro, desde os anos 30, tem tido uma missão de educar não os negros, mas a sociedade brasileira. Isso é uma perspectiva muito, muito sofisticada, porque educar num sentido amplo, e não apenas das pedagogias eurocêntricas, significa preparar para o convívio. Vamos pensar, vamos redefinir, educar por não colocar no duto, mas preparar para a condução da vida social. Para que cada pessoa numa sociedade complexa, numa sociedade mundializada, numa sociedade hierarquizada por cor, por raça, por credo, por condição social, por formação escolar. Então, a perspectiva que a Nilma Lino traz é que o ativismo negro ele tem possibilitado preparar, em primeiro lugar, os ativistas, e, em segundo lugar, a própria sociedade, para que ela possa desenvolver um sistema em que
se não todos, a maioria esteja contemplada. Como pessoa, pessoa, como pessoa, nós, descendentes de africanos, como pessoas humanas que somos, não queremos um mundo só para nós. Então, nós precisamos construir esse mundo. Construir com utopias negras, com formulações poéticas e teóricas, marcadas pelos valores que nós carregamos, por aquilo que a Zoilda Trindade chamou de valores civilizatórios africanos. Nós precisamos definir o mundo do presente e do futuro a partir desse conceito, valores civilizatórios africanos. E isso é possível, porque se essa sociedade é o resultado da expansão dos valores civilizatórios europeus do século XV, é possível redefinir o mundo, se não o mundo todo, uma parte do mundo onde nós habitamos, a partir de valores civilizatórios africanos. Ok, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa de uma geração, não é uma tarefa de uma pessoa, ou mesmo de um grupo de vanguarda. Penso que não. Penso que seja uma tarefa nossa, porque isso implica a nossa própria condição de vida no futuro, e eu mesmo sendo um homem velho agora, eu tenho 64 anos, eu tenho futuro, e eu tenho perspectiva de futuro, mesmo que seja só para os próximos 10, 15, 20 anos, mas é futuro. E quando eu olho para as minhas filhas, o meu filho, que tem entre 25 e 40 anos, eu também vejo futuro. Quando eu olho para os meus netos, que pode parecer um clichê dizer que quando eu olho para os meus netos eu vejo futuro, mas eu sou impelido. Eu sou impelido por uma visão espiritual, eu sou impelido por um sentimento de que as coisas podem mudar. E eu sou impelido porque eu vi os sonhos de outras pessoas que vieram antes de mim. Eu sou empurrado para a superfície. E quando eu chego à superfície, quando eu posso ver o céu, o sol está lá. A luz está lá. A vida está lá. E o futuro está por ser feito com as mãos. E com o pensamento, com as mãos e com
o coração. O sol, Cumbe, está lá. E os humanos, como eu, também estão lá. Ah, mas o mundo é duro mesmo, e tem sido duro conosco, especialmente conosco. Hoje de manhã minha filha me mandou um fragmento do pensamento de Beatriz Nascimento. E ela disse que eu é que tinha enviado para ela, mas a mensagem era de 4 anos atrás. Era de 2021, eu não me lembrava. Eu não me lembro. Minha memória já não alcança tanto. Eu preciso realmente esquecer algumas coisas para conseguir memorizar outras, mais recentes, mais novas. De qualquer forma, ela queria conversar comigo sobre esse fragmento da Beatriz, do pensamento da Beatriz, e eu vou explicar aqui para vocês de forma muito rápida. Beatriz estava estudando no Museu Nacional sob a orientação de um professor branco da elite intelectual brasileira dos anos 70, chamado José Honório Rodrigues. E ela, no levantamento de fontes sobre os quilombos, ela percebeu que as fontes sobre os quilombos no Rio de Janeiro coincidiam com os bairros pobres da linha ferroviária, da Baixada Fluminense. De Nova Iguaçu até os vilarejos, que antigamente eram chamados subúrbios, já entrando na cidade do Rio de Janeiro. E ela teve uma epifania. Ela falou, quando eu coloco o mapa das favelas, dos bairros pobres de maioria negra, e o mapa dos quilombos do Rio, eles incidem sobre a mesma geografia. E ela fez a seguinte pergunta: o que aconteceu com os quilombos urbanos após a abolição? Bom, não é uma regra, mas o que eram os quilombos urbanos no final do século XIX? Eram populações negras livres, vivendo na franja das cidades, com um grau limitado de autonomia, mas tinham autonomia, cuja economia era voltada para o suprimento das cidades. As cidades eram supridas pelos sítios, pelas fazendas e pelos quilombos. Isso vale para São Paulo, vale para Salvador, vale para Recife, vale para o Rio de Janeiro. Vocês entendem que olha, a gente já tinha Manuel Quirino, que no século XIX estudou Palmares,
Manuel Quirino era um professor baiano, ativista, foi candidato vitorioso a vereador durante o Império, escreveu uma série de livros didáticos e foi o primeiro a pesquisar as casas de santo, os instrumentos musicais e as práticas negras urbanas, entre elas a festa da burrinha. Depois eu posso falar sobre isso. Nós já tínhamos Edson Carneiro, que também era de origem baiana, mas viveu a maior parte da vida no Rio, e foi um outro estudioso excepcional, escreveu muito sobre cultura negra, publicou muito, foi o organizador do Congresso de Culturas Negras da Bahia de 1937. Nós já tínhamos Clóvis Moura, que havia pesquisado muito sobre práticas negras rurais, sobre quilombos e sobre ativismo negro urbano. E eram contemporâneos de Beatriz, Carlos Rassenbaum, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Gonçalves. É todo gente da mesma geração de Sueli e Beatriz. Entendem? Mas ela, debruçada sobre a documentação do século XIX, e tendo um olhar crítico sobre as condições das populações negras urbanas do Rio, fez essa sinapse. Fez essa pergunta: o que aconteceu com as populações quilombolas urbanas quando veio a abolição? Na época em que ela faz essa pergunta, quer dizer, a historiografia brasileira era dominada por homens brancos. Então, a repercussão da pergunta dela não foi grande no contexto. Mas, hoje, ela é uma bomba que ilumina o universo interpretativo inteiro. Isso vale para os quilombolas contemporâneos. É preciso estudar simultaneamente os 3 quilombismos que nós temos. O quilombismo teórico-prático de Abdias Nascimento, o quilombismo historiográfico de Clóvis Moura e o quilombismo revolucionário de Beatriz Nascimento. Ah, mas Saloma, sobre quilombos já tem tanta coisa escrita, tem aquele geógrafo, o Rafael Sanzio, tem... É verdade, tem sim. O mais contemporâneo estudioso, que é 2 estudiosos muito importantes, Rafael Sanzio, geógrafo, e Flávio Gomes dos Santos. Os 2 são muito importantes para nós. E por que é importante para nós
conhecermos melhor a nossa história quilombola. Porque a questão da terra continua sendo a principal fonte, a terra continua sendo a principal fonte do poder nessa sociedade. A terra rural e a terra urbana. Não podemos nos esquecer o que o poder foi capaz de fazer com duas mulheres negras que lutam pela terra na cidade de São Paulo. Preta e Maria Ferreira receberam uma carga enorme do poder da cidade onde o metro quadrado é o mais caro das Américas abaixo do México. Ainda é da terra que se extrai uma boa parte dos fundamentos da nossa existência. A terra signo, a terra símbolo e a terra matéria. Nós precisamos compreender melhor o que é a questão da terra urbana, do acesso à moradia. E precisamos entender melhor sobre as experiências do nosso povo nos arredores das cidades, grandes cidades, das metrópoles, seja Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Precisamos assumir um entendimento e uma codificação da nossa própria relação cultural com a terra. A terra onde se vive e se luta, a terra que é chamada de cidade, a terra quilombola contemporânea, cuja luta é incessante, porque envolve uma camada organizada politicamente através do Congresso e através do agronegócio, e envolve nossa relação com os nossos irmãos dos povos originários. E por que eu estou chegando a essa conclusão? Por uma razão simples. Eu sou mineiro, como vocês sabem. Meus pais nasceram numa região de Quilombo, em Minas Gerais, o Quilombo de Campo Belo. Eles, no entanto, tiveram duas gerações anteriores a eles que viveram numa mesma fazenda. A primeira geração viveu ainda no tempo do escravismo e a segunda geração viveu nessa mesma fazenda no pós-abolição. Eu tenho uma experiência que foi viver entre a periferia da grande cidade, que é São Paulo, e o interior de Minas Gerais, nessa mesma região. Não na mesma cidade onde os meus avós viviam, mas numa cidade a 2 horas de distância. Meus pais são da região de Campanha e Boa Esperança, eles nasceram nessa região, e quando eles começaram a se deslocar
eu nasci no primeiro ano de deslocamento. Eles se deslocaram ainda para uma cidade na mesma região, e em 1971 eles se deslocaram para a periferia de São Paulo, Zona Sul. Então é importante falar para vocês sobre como eu me debrucei sobre os deslocamentos do meu pai e fiz uma descoberta parecida com essa de Beatriz. Eu já estou falando do meu livro Pretos, Prussianos, Índios e Caipiras. O que eu descobri em primeiro lugar é que eu sou caipira. Isso quer dizer, eu sou um homem negro, criado no interior de valores civilizatórios, de códigos culturais, de comportamentos, de imaginários que foram desenvolvidos por pessoas africanas no interior do estado de São Paulo e Minas Gerais. Essa é minha cultura. Eu sou portador desses conhecimentos, tecnologias e sentimentos de mundo, mais do que pensamentos, sentimentos de mundo. Isso significa que quando eu vou fazer o feijão na minha casa, eu uso uma série de conhecimentos que eu aprendi com meu pai e minha mãe, que por sua vez aprenderam com seus pais e suas mães, que aprenderam com os meus avós e bisavós, e que lá em 1836 foi possível localizar uma mulher que deu origem ao nosso sobrenome. Vivendo como fiandeira, como tecelã, como fazedora de fios de algodão em uma fazenda como uma pessoa escravizada. Ela tinha 16 anos em 1936, quando foi feito o primeiro censo do Império. As pessoas eram localizadas por nome, mas não por origem. As pessoas escravizadas. E vejam bem, eu estou usando o termo pessoas escravizadas. Porque o escravo, quando usamos o termo escravo, dá-se a impressão de que aquela pessoa era só aquilo e que nasceu para ser aquilo. Como se essa definição, pela condição, dissesse o que é aquela pessoa. E as pessoas escravizadas continuavam a ser pessoas. Apenas pela violência política, econômica, simbólica, ela era colocada naquela condição. Mas ela própria continuava a ver a si mesma como pessoa. Isso é muito importante a gente elaborar. Essa minha tetravó, eu não consegui encontrar os documentos para saber quando ela morreu, mas eu já sei quando ela nasceu e que idade ela tinha quando o censo passou. Nós somos educados
mesmo dentro do movimento negro, a reproduzir um jargão sobre o fato de que de que Rui Barbosa mandou queimar todos os documentos da escravidão. Ele, de fato, deu essa ordem, mas os nossos políticos não são tão competentes assim. Uma boa parte da documentação sobreviveu nas municipalidades. Uma outra parte da documentação sobreviveu no âmbito das paróquias, porque era a igreja que produzia documento de nascimento e de morte das pessoas. Outra parte ficou no âmbito da justiça. E ainda uma outra parte ficou no âmbito do Estado. Um exemplo simples. Um pesquisador, eu não posso dizer se ele é espanhol, se ele é basco, talvez ele seja basco, chamado Luís Pares, estava mexendo na documentação do Arquivo Histórico de Salvador, do Arquivo Histórico da Bahia. E ele sabe que eu pesquiso música. E num dado momento ele se deparou com os documentos de um músico barbeiro negro livre. Era a partilha dos objetos de barbeiro e dos instrumentos musicais. Desde a minha juventude eu ouço falar que a origem do choro, da forma musical, o gênero choro, era música de barbeiro. Mas eu nunca tinha visto um documento no qual uma pessoa negra, um homem negro, livre, era portador dos objetos de barbearia e dos instrumentos musicais. Eu ainda não escrevi um artigo sobre esse documento, mas eu pretendo escrevê-lo em breve. Já faz muito tempo que o Nicolau Pares me deu esse documento, mas eu nunca usei. Eu não usei na tese e não usei ainda. Então, isso tudo nos ajuda a pensar que, primeiro, nós temos muito conteúdo no interior das nossas casas, no interior dos nossos ilês, nos nossos terreiros, nas nossas casas de reza. Nós temos muito material oral, os quais nós podemos usar, cotizando a documentação oral e a historiografia. Eu estou falando como se estivesse falando para especialista em história, e aqui tem um monte de gente com um monte de formação. Mas eu estou falando um pouco da minha experiência para a construção desse primeiro livro. Eu fiz um projeto de escrever 4 livros até enquanto eu tiver sanidade. Eu estou agora escrevendo o segundo. E para isso eu recebi um recurso do Sistema de Financiamento Cultural Público do Estado de São Paulo. O livro deve estar pronto em dezembro, por aí, para ser lançado o ano que vem. Mas essa minha primeira escrita, eu tomei como referência esses deslocamentos dos meus pais até chegarem à periferia de São Paulo e toda a experiência cultural que eu tive a partir da periferia de São Paulo, onde, segundo a minha constatação, os moradores, os habitantes, são pessoas também de origem rural, em sua maioria.
E ou são sertanejos vindos do norte e nordeste, ou são sertanejos vindos do próprio sudeste, do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso. A experiência secular dessas pessoas tem a ver com o campo ou com pequenas cidades. A grande cidade no Brasil é um fenômeno do século XX. Mas tem um problema. As pessoas da roça sofreram uma enormidade de preconceitos ao longo do século XX. Ou elas foram transformadas em exóticas, e esse é o caso dos artistas nordestinos no Rio de Janeiro, a partir de Luiz Gonzaga. Eles foram transformados em exóticos, típicos, ou eles foram transformados em párias, que é a figura do Jeca Tatu. São pessoas tidas como burras, ingênuas, de pensamento simplificado. Sobre elas se construiu personagens no rádio, no disco, no cinema e na televisão. Então, quando você fala sobre ser caipira, ser sertanejo, a não ser que seja na novela da Globo, ali é valorizado de forma um pouco dúbia. Porque os artistas que vêm do norte e que fazem trajetória nessas novelas também são estigmatizados de tal forma que eles nunca conseguem se livrar daqueles personagens. Eles só são chamados para fazer personagens que reproduzem essa mesma imagem, que é a imagem da pessoa matuta. Matuta é matuto, matuto, matuta, são palavras de origem centro-africana. Como é batuta? Os 8 batuta, que é o nome do grupo do Pixinguinha, batuta. São vários nomes centro-africanos que ficaram nessas práticas. Os bons artistas do samba são Mbamba, Sambamba. Então, outro nome centro-africano. Quando você está triste, você está com Imbanza, Banzo, Imbanza. Quem vem do Império do Congo pode vir da região de Imbanza. O centro do Império, Imbanza, Banza, Banzo. Tem saudade? Não, a pessoa estava deprimida mesmo porque foi sequestrada. A pessoa estava em estado de depressão. Ela não estava com banza, ela não estava com saudade. Ela estava deprimida, porque ela perdeu o seu mundo. Bom, o que eu estou propondo é olhar para as experiências negras que têm como fonte as beiras das cidades, os vilarejos, os arredores, os arrabaldes e as roças. Olhar para os terreiros, o fundo do quintal, como valor. E para fazer isso, tem que emergir daquele sentimento de inferioridade que foi colocado em nós
por sermos caipiras, matutos, sertanejos, capial. E colocar todas essas formas discriminatórias num desejo das elites de serem modernas. Ou seja, as elites gostariam de ser europeias, mas elas não podem sê-lo. Então, se elas não podem subir para se tornarem europeias, elas nos rebaixam. Elas rebaixam o que somos, discriminando nossas práticas culturais e nossos valores civilizatórios. Mas o que são os valores civilizatórios afrocaipiras? São, em primeiro lugar, as sínteses, resultado da convivência entre os fugitivos e os nativos. Quem são os fugitivos? Em primeiro lugar, são os quilombolas. São eles que vão sanear de população os territórios. E são eles que vão se encontrar com os povos originários. De uma forma amistosa, que não é a forma bandeirante. A forma bandeirante, ela é expansionista e ela é fazedora de pessoas capturadas. Sejam quilombolas, sejam, entre aspas, índios bravios. Por isso que é incrível ver os Tupinambá cantando "Nós viemos de Aruanda", porque Aruanda é São Paulo de Luanda, é Luanda. Mas como é que os índios estão cantando "Nós viemos de Aruanda"? Eles estão cantando "Nós viemos de Aruanda" porque eles foram incorporados no nosso panteão. Eles foram incorporados no nosso imaginário. Eles foram incorporados como os nossos irmãos da mata, do mato, da caipora. Eu estou numa fase atual, que é fazer o levantamento documental, fotográfico, filmográfico, bibliográfico, quais sejam livros, música, filmes, fotografias, sobre as culturas caipiras de São Paulo e Minas, das franjas, das fronteiras entre São Paulo e Minas. E descobri uma coisa interessantíssima, que era uma estratégia de quilombolas de se alojar na fronteira entre as duas províncias. E essas fronteiras, quando a coisa estava muito pesada para o lado de São Paulo, esses quilombolas migravam, levavam sua comunidade para a região de Minas e vice-versa. Não é por acaso que o Ambrósio, o quilombo de Ambrósio, o quilombo de Campo Grande,
surgiram nas fronteiras. Além das revoltas de escravizados, que são localizáveis no século XIX, nas fronteiras de Minas com São Paulo e vice-versa, mas também nas fronteiras de São Paulo com o Rio de Janeiro e de Minas com o Rio de Janeiro. Não é por acaso. Eu estou trabalhando com esses materiais agora. O meu foco são as práticas culturais, os congados, os viçungos, os candombes, o candomblé de Angola, ou candomblé Angola, ou candomblé Congo, as quimbandas e as umbandas. E, na minha interpretação, são essas práticas afro-caipiras, as mantenedoras de imaginários, de conhecimentos, tecnologias, saberes das populações descendentes de africanos no sudeste do Brasil, entre 1860 até 1950, mais ou menos. Por quê? Um homem negro mestiço da pele clara, vivendo com a alta elite branca de São Paulo, chamado Mário de Andrade, em 1937, sai para dar um rolê na cidade e diz que esperava se encontrar com sambadores, com homens pretos, praticantes daquilo que ele chama de samba rural paulista. Depois a gente pode discutir por que samba rural, por que paulista, não sei o que e tal, mas ele fala o seguinte: esse ano, em 1937, eu observei que diminuiu muito a prática do samba nas beiradas da cidade de São Paulo. E estou desconfiado de que esse desaparecimento, essa diminuição dessa prática, tem a ver com as operações feitas pela igreja e pela polícia. Então, eu estou fazendo levantamento documental de prisões de sambadores em São Paulo entre 1930 e 1940, para ver qual é a incidência da repressão cultural. São Paulo chegou a ter a maior população de pessoas negras, escravizadas e livres de todo o país. Isso é que indica o censo de 1872. Mas em 1950, o censo de São Paulo dava de que a população negra havia chegado ao seu menor índice, algo menos de 2%. E em 1970, e poucos e X, um compositor baiano olhou para São Paulo poeticamente e disse que São Paulo era o túmulo do samba. E, de outro lado, era o mais possível novo quilombo de Zumbi. São duas visões antagônicas. São Paulo não tinha samba, segundo a visão do Caetano. Não, o primeiro censo não é o de 1872, não. Alguém escreveu isso aí.
Eu estou dizendo aqui, não é o de 1872, não. O censo completo, o primeiro censo completo é de 1872. O primeiro censo foi determinado pelo Império em 1824, e ele começou a ser feito em 1826, e foi encerrado em 1830 e X, sem ser terminado. Mas o de 1872 é o segundo ou o terceiro. Eu acho que tem um outro censo incompleto em 1850, 1852. Tá bom? Primeiro censo, se você consultar a internet aí, vai aparecer isso, mas não é verdade. Tá bom? A internet, o Google, né? O Google, que é tudo superficial. Eu já falei demais, quer dizer, já contei aqui para vocês da minha vida, já falei da pesquisa, falei da perspectiva do próximo livro. Eu acho que tá bom, a gente já pode conversar. Já estou falando há quase 1 hora. Mas toda vez que você fala é muito impactante. Eu já começo a chorar, porque começo assim. Se quiser continuar falando, você mandou para a gente também uma apresentação, né? Você trouxe as biotrajetórias. Gente, nos links que nós encaminhamos, né? Para quem não conseguiu acessar, tem uma série, aí aqui tá embaçando, né? Deixa eu ver se fica melhor, não. Não. Mas uma série, é alguma coisa que eu coloquei aqui, o jeito. Mas tem a série, né, do livro Pretos, Prussianos, Índios e Caipiras, tem tanto no Instagram do Saloma, tem um destaque que vai falar um pouquinho também dessa primeira publicação, quanto na Aruanda Mundi também. Depois vocês podem mergulhar nesse livro processo. também, o link do livro, o livro está disponível em PDF no meu Google acadêmico. Ah, tá. Isso eu não passei. Eu mando depois, mas depois você vai colocar academia.edu, né? E aí a gente consegue fazer o download também. E acho que bonito que eu vi, né, esse livro nascendo, também ele teve esse processo de financiamento coletivo, né, Saloma? Sim, o livro só foi possível ser publicado naquela circunstância porque eu fiz uma campanha que foi muito vitoriosa, quem contribuía recebia o livro gratuitamente, e depois que eu fui no programa Mano a Mano, as cópias que eu ainda tinha saíram muito rapidamente. Então, eu vendi 550 cópias, mais ou menos. Vendi antecipado através da vaquinha e vendi posteriormente com a propaganda feita lá pelo Mano Brau e a... Esqueço o nome dela. Semaiá. A Semaiá a filha do Zé Carlos. É isso. Então, a gente observa, né, o quanto... E eu gosto muito desse nome, biotrajetória, é uma coisa que eu aprendi com você, mas o quanto uma história de vida vai refletir processos coletivos, né? Então, é um processo de uma biografia que ela não está ensimesmada, ela vai costurando com as periferias de São Paulo, vai costurando com vários territórios, como a Saloma trouxe aqui. Você compartilhou com a gente também, Saloma, não sei se você quer usar, ou se a gente já vai para a conversa, uma apresentação sobre as musicalidades também, não sei se você quer comentar isso, ou quer deixar mais para depois. Bom, eu acho que a gente pode abrir uma primeira rodada de conversas baseado no que eu falei. Sim. E aí, perfeito, professor. Se der tempo, a gente vai para o desdobramento para apresentar as outras coisas. É um mapa de musicalidades
que eu fiz para a exposição da obra do Tigana Santana no Museu do Rio de Janeiro, de Arte do Rio de Janeiro, no MAR. Tigana, muito gentilmente, me convidou para escrever um texto sobre culturas bantas. E o outro é um arquivo em PPT sobre musicalidades, que também, quando vocês usarem ambos, basta me dar o crédito, mas está aberto, vocês podem usar como quiserem. Maravilhoso, professor. Só para te dizer que você estava dentro do que a gente esquematiza geralmente aqui. Falou quase uma hora, e agora vai ter esse momento de interação. Eu queria só que você se referiu ao encontro lá com o Mano Brown. Você fala muito lá sobre política de memória, né? Eu acho que tudo que você falou aqui tem a ver com política de memória, mas queria que na continuidade aí você também falasse um pouco para a gente sobre isso, né? Sobre isso do ponto de vista do que é tecer uma política de memória, né? Que a gente faz a memória, mas tecer uma política de memória para reverter o que nós temos de memória hegemônica, que não nos diz quase nada, ou quando nos diz, nos coloca num lugar, né, de apagamento. Né? Seria interessante. Já tem um bocado de gente mãozinha levantada aqui. Vamos lá. Janiele primeiro. E a Janiele. A gente pode fazer uma rodada? Eu acho melhor, professor. A gente faz umas 3, né? E depois volto para você. Juliane. Valeu, Ju. Professor, tem mais 2 pessoas. O que é que você é? Duas companheiras aqui que estão inscritas. Você quer já ficar com essas 2 primeiras e depois passa para elas 2? Melhor? Sim, eu posso falar rapidamente. Em primeiro lugar, para a Janiele, é importante. Os nossos temas, em geral, estão ligados às nossas vidas. E essa aparente subjetividade nossa, colocada como um elemento que dispara um processo de pesquisa, em geral é mal vista pelos pesquisadores acadêmicos tradicionais, porque, em tese, as pesquisas deles não têm subjetividade. Mas nós sabemos o quanto de subjetividade branca é colocadas nessas teses. E não é de hoje, desde as teses sobre superioridade e inferioridade racial dos cientistas do darwinismo social no século XIX. Nós sabemos disso. A primeira vez que eu fui falar com um professor da PUC, que é onde eu estudei, fiz graduação, mestrado e doutorado lá, professor chamado Antônio Pedro Tota, eu falei que eu gostaria de estudar música negra no Brasil. Ele parou, me olhou fixamente, alguns segundos, e disse, sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado, no Brasil não existe música negra, só música brasileira. Virou de costas e foi embora. Eu era um estudante em fim de graduação e ele era um pós-doutor, com experiência na Europa, nos Estados Unidos. Se eu tivesse levado a sério o que ele me falou, eu teria parado de levantar os dados para fazer o projeto do mestrado. Eu não teria feito nem o mestrado, nem o doutorado com esse tema. Você entende? Então, uma das nossas batalhas é tirar essas pessoas dos lugares de poder onde elas estão e elas podem determinar aquilo que vai ou não ser estudado. Isso é uma luta nossa, nós temos que lutar para influenciar as instituições escolares de nível superior e as linhas de pesquisa. Isso não quer dizer que qualquer assunto que você crie da sua cabeça, que qualquer ideia que você elabore é passível de se tornar pesquisa, não é isso.
mas que é importante nós, primeiro, quando definimos um tema, ir atrás de material, de bibliografia, aprofundar as leituras, adquirir as terminologias, para fazer um debate de alto nível, mas também, de outro lado, é importante saber que a gente precisa de aliados dentro das instituições. Não são quaisquer um, é um ou outro que vai nos dar ouvido, que vai nos dar uma força, porque podemos efetivamente, às vezes, por falta de material, de estudos, de condições, de aprofundamento, estarmos num caminho equivocado. Mas, às vezes, estamos num caminho excelente, mas a ideologia daquele interlocutor nos coloca para baixo, nos despreza, nos desconsidera como pessoas portadoras de conhecimento científico, acadêmico, escolar. Então, no caso da Juliane, não foi a minha filha, eu falei de Beatriz Nascimento, que é uma pesquisadora que viveu no Rio de Janeiro, vinda, não tenho certeza se do Piauí, eu não tenho muita certeza, ou do Sergipe, qual é o estado de origem dela. Então, o que eu falei foi que eu conversava com minha filha sobre a obra da Beatriz. Então, não é... Minha filha é uma estudante de mestrado na UFBA e ela está em filosofia política. Então, mas ela me perguntava porque a obra da Beatriz constantemente é alvo de diálogos entre nós, não só com ela, como outros estudantes de graduação. Mas eu fiz aqui uma breve síntese do que são os estudos sobre quilombo no Brasil, feito por pessoas negras, por eruditos negros. Então, falei de Manuel Quirino, de Edson Carneiro, de Clóvis Moura, de Abdias Nascimento e Beatriz Nascimento. Então, são muitos os estudos sobre quilombo e sobre quilombismo. São muitos, desde o século XIX. Então, não é um tema simples, é um tema complexo. E é preciso levar em consideração os aspectos de regionalidade. Quilombo, na região de Santa Catarina que você está estudando, pode ser uma coisa, em Minas Gerais, no século XIX, era outra, e em Goiás, entre os Calunga, no século XX, é outra. Então, porque há uma dinâmica erudita, negra, que faz com que os conceitos mudem. Entendeu? E agora, com a chegada de muitas jovens negras no ensino superior, na graduação fazendo seus TCCs, no mestrado fazendo suas dissertações, nos doutorados fazendo suas teses, no pós-doc fazendo seus estudos de pós-doutoramento, a temática quilombola explodiu. Então, é preciso ter esse cuidado, essa atenção, essa aquisição de bibliografia e também escolher aquela que tenha relação direta com o seu panorama, a sua geografia, os seus valores, sua crença, suas coisas, entende? Sua subjetividade, eu diria. Então, é apenas isso. Nós podemos ir para as outras duas. Não sei se eu respondo à altura, a Juliane e a Janiele.
Maravilha. Maravilha. Então, a gente tem Cristiane Coutinho e depois Laila Marizanda. Eu acho que ainda dá para pegar mais alguma inscrição. Se alguém aí tiver, né? Coragem, gente, vamos lá. Tiver alguma questão para trazer, eu acho que ainda dá para pegar mais umas 2 inscrições, né, Mafu? O que é que você acha? Vamos lá, Sim, Cris. dá sim. A gente ainda tem meia hora. Ai, você Isso. dá sim, gente, pode seguir. E aí, só porque às vezes as pessoas não estão acompanhando o chat, algumas das referências que o Saloma trouxe, sobretudo o professor Flávio Gomes, ele tem uma aula, né, muito bonita no Fazedoras de Memórias 2. Então, a gente tem o vídeo no YouTube e nós temos a transcrição da aula também em publicação. É só fazer o download no site da casa. Assim como o professor Diosmar, que foi citado também pela Lindinalva e por outra colega, que também foi professor no módulo 2. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? As aulas, elas estão sempre se complementando, né? Então, a Aline falou que os documentos não tinham sido queimados e passou a ferramenta, e hoje o Saloma nos presenteou com esse aprofundamento historiográfico, né? Do que aconteceu e a aplicação prática disso para além dos desdobramentos artísticos. Então, a gente sempre pode ir retomando. Assim como o professor Alex Hatz também está no módulo 1, Lindinalva? No módulo, o primeiro livro do Fazedoras de Memórias. Módulo 1, não, edição 1, primeira edição, não foi? Edição Ele foi do 1. módulo territorial. Isso, na edição do 1 tem uma aula do professor Alex Hatz, onde ele vai também aprofundar um pouco mais sobre a trajetória da Beatriz, né, para quem está entrando em contato com ela agora, e a Sueli também tem um livro recente sobre a obra da Beatriz, eu vou colocar para vocês no chat, tá bom? E acho que agora a gente segue com as inscrições, vamos com a Cris, Cristiane e depois a Laila. Maravilhosa, obrigada. Mafu está colocando aqui o caminho, né, para a aula de Hatz. Laila Marizandra. Laila, querida, DF. Mafu, devo falar? Sim, Saloma, não tem mais ninguém inscrito, né, depois da Laila, ou se tem, abaixou a mão. Sim. Bom, são muitas questões que vocês trazem, né? A primeira talvez seja de natureza política, está relacionada à Constituição de 1988, que um momento de presença de políticos negros sindicalistas no Congresso Federal, no Congresso Nacional, possibilitou a promulgação das leis relacionadas às populações tradicionais. Então, desde o período colonial até 1988, foi a primeira vez que o Estado Nacional reconheceu que os descendentes de africanos e os povos originários eram sujeitos de direito em relação à terra. E como isso foi possível? Isso foi possível porque havia um acúmulo no interior do movimento negro e teve repercussão no movimento sindical e desagou na atuação de alguns deputados negros e negras no Congresso Nacional, como também de alguns aliados senadores e deputados brancos. E, em parte, essa visão que mudou, porque até então nós, descendentes de africanos, não éramos vistos como sujeitos de direito, sobretudo sujeitos de direito no acesso à terra. Entretanto, a lei dependia
de uma série de mecanismos, dispositivos para ser aplicada. O que aconteceu no momento seguinte é que o perfil do Congresso Nacional foi mudando e se tornando extremamente conservador, com uma presença cada vez maior de deputados e senadores, representantes de grandes proprietários de terra. E isso trouxe um conflito terrível, porque mal as populações negras haviam compreendido que, para ter direito ao acesso à terra, elas teriam que se organizar politicamente, o próprio contexto de atribuição da terra já foi mudando. Mas qual foi a sacada dos políticos sindicalistas negros que participaram da Constituinte de 88? Primeiro a gente cria um mecanismo de acesso e depois a gente cria uma escola, uma política, uma prática, uma luta, uma disseminação dessa novidade, e as próprias comunidades vão se auto-organizar para ir, aos poucos, acessando esse direito. Porque não basta sermos contemplados por uma certa legislação, se a gente não tem conhecimento de quais são os mecanismos para acessar aquele direito, é como se ele não existisse. Mas o que são as populações negras, rurais, quilombolas? Bom, são aquelas que menos acesso têm à escolarização, aos serviços públicos, ao emprego urbano de melhor remuneração. São aquelas cujas práticas de trabalho têm ainda muitos elementos dos séculos XVIII e XIX. É uma ligação com a terra, mas é uma ligação bastante orgânica. Além da violência que os quilombolas passaram a sofrer desde o fim da escravidão. Se você pegar a história de Cafundó, que é uma comunidade na região de Sorocaba, e ir avaliando a quantidade de pessoas, de lideranças desse quilombo de Cafundó, que foram mortas no século XX, é uma quantidade assombrosa. A mesma coisa se você pega os estudos sobre os Arturos de Minas Gerais, que são populações de quilombolas urbanos. Cara, quando você vai estudando como que as lideranças quilombolas vão sendo mortas ao longo do século XX, é um genocídio. Então, quanto mais politizadas são as comunidades, maior é a repressão, tanto dos fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, quanto do próprio Estado. Entretanto, se você olhar o mapa dos quilombos, os quilombos só cresceram a partir de 88 para cá. Isso significa que a luta política chegou à população negra mais excluída, que são as populações rurais, semi-rurais, ou as populações semi-urbanas. Entende? O quilombismo, pensado por Abdias e por Beatriz, era justamente isso. Uma ferramenta, uma ideologia que fornecesse subsídios para a auto-organização das populações. Eu acompanhei de longe aqui a população quilombola do Vale do Ribeira.
Então, ali foi muito importante uma colaboração com a Igreja Católica, que até os anos 90 ainda era bastante receptiva para as causas dos pobres, dos discriminados, dos vilipendiados. Mas depois do Karol Wojtyła, do Papa João Paulo, a igreja no Brasil ela sofre um revés, ela se torna extremamente conservadora. Mas a paróquia lá em Vale do Ribeira, a paróquia do Verbo Divino, teve um papel muito importante na organização das populações quilombolas, e eles tiveram lá várias conquistas. Eu tive a oportunidade de fazer 1 ou 2 visitas, já não me lembro agora muito bem, 2 ou 3, na verdade, e vi uma comunidade muito organizada do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Econômico, com os tratores, com a produção de banana organizada, com a produção de materiais, cestarias e outros materiais dos derivados da bananeira. Vi a relação próxima deles com a igreja e com as ONGs brancas, que sempre tiram alguma coisa. E vi também uma luta muito grande de afirmação cultural, porque os jovens começaram a perceber que eles não podiam se render nem à Igreja Católica, que estava presente no território, e nem os neopentecostais que estavam ingressando no território. Porque, pelas razões sabidas, os neopentecostais estão aliados com o poder econômico. São usurpadores, são ladrões, são retiradores de direito. Eles estão organizados no Congresso Nacional. Eu não estou falando de você e a sua fé. Eu estou falando da organização política dos neopentecostais dentro dos partidos de extrema-direita, que são aliados dos grandes proprietários de terras, que têm entre os suas figuras também grandes pastores de ultradireita. Nós precisamos observar isso. Nós temos que pensar sobre isso. De como a questão religiosa sobre nós acaba descambando para questões que são de natureza política e econômica. Não estou falando de fechar as portas para os valores religiosos do cristianismo, mas é importante pensar que desde o começo o cristianismo e o catolicismo esteve ao lado do poder, de que a igreja recebia uma parte dos seus subsídios da venda de pessoas. Nós temos que refletir sobre isso. Junto com isso, nós podemos pensar também de que forma os africanos contribuíram para os fundamentos do cristianismo no seu começo. É importante lembrar que as primeiras comunidades cristãs do mundo não eram em Israel, eram no nordeste da África. E os filósofos africanos dos 4 primeiros séculos do cristianismo foram muito importantes para o desenvolvimento desse saber filosófico. Mas não é isso que nós temos acesso. Nós temos acesso a uma catequese feita pelas igrejas católicas e que quer a nossa dominação, a nossa subserviência, um cristianismo que é o cristianismo colonial
E esse neocristianismo, que é um cristianismo terrível, associado a tudo de ruim que existe no Brasil. Não é por acaso que as religiões de matrizes africanas, no último censo, cresceram. As pessoas estão buscando refúgio, estão buscando alento, e estão percebendo o quanto o cristianismo é colonizador no Brasil, e quanto o neopentecostalismo é violento, intransigente. Não tem um lugar para onde a gente possa voltar, um lugar original. Nós não temos ilê-fé. Não tem como nos tornarmos iorubás. Mas é possível acessar os valores civilizatórios consubstanciados como fundamentos filosóficos religiosos da contemporaneidade. Assim como é possível também aprofundarmos os nossos estudos sobre o que Foucault tem trazido sobre filosofias banto, através da escrita do Tigana Santana. Nós precisamos de apoio para compreender as contradições do mundo. Nós precisamos de apoio para as angústias. Nós precisamos ter redes de apoio para a dor, para o vazio, para o sofrimento psíquico. E, ao mesmo tempo, é importante reconhecer que os sacerdotes, as sacerdotisas também são pessoas, não são divindades, que elas erram, que elas são frágeis, que também sacerdotes assumem compromissos com o poder. E quando não for possível ficar numa comunidade que me traz orientação, pacificação, entendimento, eu tenho direito a migrar. De ir para outro território onde eu possa ser escolhido, onde eu não sou discriminado pela minha afetividade, por exemplo. E que os sacerdotes e as sacerdotisas que aprofundam os seus estudos, as suas vivências comunais, comunitárias, são muito importantes no interior das comunidades negras, rurais e urbanas. Isso é uma conclusão que eu estou chegando agora, porque antes eu via toda a prática religiosa como perniciosa, manipuladora. Agora eu estou conseguindo fazer distinções. As práticas religiosas que têm um conteúdo comunitário são diferentes daquelas práticas religiosas organizadas em torno de uma estrutura sacerdotal hierarquizada. São muito diferentes. As estruturas sacerdotais hierarquizadas,
elas estão voltadas para o acúmulo de poder. Os grupos religiosos pequenos, geralmente eles estão voltados para a disseminação do saber. E a religiosidade é uma dimensão fundamental dos saberes humanos. Eles são a religiosidade, não a religião. A comunicação com o sagrado. Mediada pelas filosofias religiosas, que geralmente são saberes condensados durante séculos, milênios. Concluiu, professor? Não sei se você concluiu? Ai, gente, estou impactada. Eu não choro assim fácil, não, mas eu me tremo, eu sou diferente de. Eu fico trêmula, estou tremendo. Ah, pois eu choro com a maior facilidade do mundo. Não, eu choro também, mas hoje realmente foi muita coisa, muita coisa. Enfim, gente, Ei, Mafu, pega essa bola, porque eu estou realmente desconectada. Sobretudo pelas falas finais dele. Né? Aí, só para passar mesmo assim, eu acho que vai ser necessário, professor, um retorno seu em algum momento, não sei se nesse modelo aqui, porque, assim, eu acho que o senhor trouxe questões muito, muito, muito para além da aula, entende? Questões fundamentais mesmo e urgentes para a gente discutir, assim. Parabéns, realmente eu estou sem conseguir. Tem uma coisa que falar, alguém falou aqui que eu sou ancestral vivo, eu tenho um pouco, porque eu também sou sexagenária, né? Também sou da sua geração. Eu fico um pouquinho sem entender bem esse negócio de ancestral vivo, né? Eu não consegui ainda conectar bem. Se isso é bom, se isso é ruim, né? Se isso realmente é. Mas eu gostei muito quando você trouxe a questão do futuro, né? Que as pessoas velhas, elas têm e devem ter expectativa no futuro, né? E eu acho que o que o senhor trouxe aí no final foi muito nesse sentido, né? O senhor apresentou o futuro o tempo todo aqui para nós, né? Prospectou o futuro o tempo inteiro aqui para nós. Presente e futuro, porque o futuro, para mim, ele está muito conectado com o que a gente está fazendo aqui e agora. Né? Enfim, é isso, eu só tenho a agradecer. A turma toda, né, pela aula de hoje, foi assim um negócio de outro mundo. Eu quero agradecer também, né? Saloma é sempre muito impactante. Tem uma convocação, né, que o Saloma tá convidando a gente, né, para conhecer o Tigana. A gente falou do Alex Hartz, mas a nossa aula também de território narrativo do primeiro módulo foi com o Tigana Santana. Essa aula está disponível também. E, sobretudo, enfim, né, quem estiver no Rio de Janeiro, conheçam, né, o trabalho do Tigana com o Saloma, nessa nova exposição. Eu passei para vocês os arquivos também, para que vocês possam, enfim, pelo menos se conectar, né, com esse pensamento, com essa curadoria do Saloma, que não é só para os museus, mas vocês perceberam, né, pela emoção que a gente consegue criar nessa atmosfera virtual, que são curadorias, assim, realmente para a vida. E uma coisa que me encanta, mesmo nessa mini bio, é que, e me toca também, né, a fala da Janiélia, como ela se abriu, é que esse território, né, da universidade é isso, ele sempre pode ser muito hostil,
mas Saloma se coloca como professor universitário, e ele também se coloca como professor de educação básica, né? E a gente sabe que o professor de educação básica está sempre num lugar menor. Ele sempre se coloca assim, e assim como eu já citei para vocês aqui, né, minha admiração que eu tenho por um outro intelectual, que é o Edmilson de Almeida Pereira, Saloma também fala, né, ele fala com as crianças, né, a gente não teve tempo de falar sobre isso hoje, mas ele tem uma publicação, né, também ali para os filhos, que chama Samba, que ele vai pensar também nessa perspectiva afrofuturista, ele está falando com os artistas, né, além de ser um artista, então ele produz intelectualmente, mas ele também, enfim, atua, e ele está nesse ambiente também, né, da universidade, onde é possível, de fato, né, a gente não só falar desses valores civilizatórios, mas a gente, de fato, aplicar eles na nossa existência, né, onde musicalidade é isso, é o lugar de entretenimento, mas é o lugar de produção de saber, né, musicalidade, a oralidade, então, ele nos relembrou aqui várias pistas, né, e vários lugares que a gente pode visitar, mas acho que, sobretudo, a gente ampliar, né, se a África não é um país, ele também está comunicando, né, outras afro-brasilidades, né, não só por esse primeiro livro maravilhoso, mas o que ele ainda está escrevendo e toda a obra dele, né? Então, a gente pensar nessas outras nações também. Então, só te agradeço demais, professor Saloma, e se quiser, enfim, falar mais algumas palavras, a gente vai para o encerramento. Eu já estou com esse quentinho aqui no coração, não quero falar mais nada. Só obrigada para minha parceira também, Lindinalva, por ter segurado aí a aula no começo e a presença de vocês. É isso. Só uma coisinha, Mafu, eu levantei, porque eu lembrei, quando se falou de Tigana, de uma questão que a gente lida com essas dimensões, né? Do que não é visível, e alguns de nós lidamos com essa dimensão, que é da ancestralidade mesmo. Tigana esteve no primeiro módulo, Tigana defendeu uma tese, que foi citada aqui pelo professor Saloma, que é sobre o trabalho de Fouquial. Fouquial é um grande pesquisador, um grande mestre, que já não está nesse plano, mas que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo aqui em Salvador, na década de 90. Ele veio fazer uma série de conferências no CEAL, e ele era um filósofo africano, banto, e ele era, na verdade, o mestre também de Makota Valdina Pinto, que também não está mais entre nós, mas que é uma grande mestra, né? E que, na hora que você falou que o professor falou de Tigana, eu fiz esse link e lembrei que no dia da defesa do doutorado de Tigana foi o dia que Valdina Pinto partiu. E Valdina Pinto também era uma grande mestra de Tigana, era uma grande discípula de Fouquial, então todas essas conexões que são feitas, e Valdina dizia uma coisa, quando ela falava, ela fazia aquelas falas potentes que chegavam dentro da alma da gente, né? Se instalava dentro das cabeças da gente, se instalava e não saía mais. Parecida com você, que você fez aqui, professor, que é isso, é uma fala onde ela dizia que ela não estava, que às vezes ela nem lembrava depois do que falou, porque não era ela exatamente, né? Era um conglomerado ancestral que a usava como uma... ela dizia uma palavra, não era ferramenta a palavra, mas a usava como veículo de transmissão, né? Então, eu senti muito isso também na sua fala hoje aqui, em alguns momentos, sobretudo nesse momento final, porque eu acho que para as pessoas que são lideranças religiosas que estão aqui, afro-religiosas, disse muito, né? Para mim também, que sou uma religiosa, sou uma mais velha dentro do terreiro, disse muito, né? Respondeu muita coisa. Então, é isso. Desculpa, eu voltei a falar, porque eu me lembrei dessa história de Valdina, de Makota Valdina, né, com você e com Fouquial e com Tigana e tudo junto, é realmente uma espiral, né, que a gente não tem, talvez, ainda, como é que eu diria, como provar, né, mas também não é preciso provar, eu acho que basta sentir, mas a gente sabe que existe, né, uma coisa que no candomblé se diz muito, que o orixá é invisível, mas que existe, existe, que o inquice é invisível, mas que existe, existe. Uma mestra nossa que já faleceu também, que era
Ai, esqueci o nome dela. É porque eu estou nervosa mesmo. Ela dizia muito, Bomicidália. Ela dizia que existe, existe. Ela não dizia que existe, existe. Que existe, existe. Né? A gente não pega, a gente não vê, mas que existe, existe. Então é isso, né? Sobre isso. Obrigada, viu? Ô, gente, para todo mundo que está aí, esse é um exercício incrível de paciência, de zelo, de cuidado com as nossas coisas, com os nossos saberes. E, ao mesmo tempo, um uso incrível dessa ferramenta que é tão destrutiva, que leva tanta desinformação, vende tanta idiotice. Então, é incrível essa contradição da gente estar aqui usando uma coisa que é destrutiva para a nossa autoconstrução. É incrível mesmo. Essa etapa do ativismo negro contemporâneo, usando as redes digitais, eu vejo como uma das coisas mais importantes que nos aconteceram do século XXI. Essa combinação entre entretenimento, cultura, educação, desenvolvimento interpessoal, essa possibilidade de poder conectar pessoas de diferentes lugares do país ou do mundo simultaneamente, de uma maneira não burocrática e não hierárquica. Essa experiência é muito rica e eu me sinto muito fortalecido emocionalmente, psicologicamente, quando eu entro num espaço como esse e vejo esses rostos, ouço essas vozes, vejo essas silhuetas. Eu me sinto muito mais capaz, inteligente. Quando eu penso em coletivo, eu penso mais e melhor. Eu compreendo mais. Eu sou capaz de ser mais complexo. Acreditem nisso como metodologia. Essas condensações de saberes no espaço virtual. Mas nós somos reais. E aquilo que a gente apreende, que a gente toma para nós mesmos, aquilo que cada um toma para si, é verdadeiro, é analógico, não é virtual. Muito obrigado, boa noite. Lindo, boa noite, maravilhosa, do PO. Que babado, hein, gente? Boa noite e até o próximo módulo. Essa é uma das que vai ficar no arquivo, né? De axé desse encontro. Aliás, esse fazedor é todo de cheio de axé, mas essa aula de hoje, igual a da mestra Pedrina, foi um negócio. A gente ficou mais 1 hora, não foi? Não foi? Mas com ela ficamos era até 19, a gente ficou até 8h30, eu acho. É, porque a gente encerrou, ela falou assim, vocês podem encerrar, mas eu vou continuar aqui. Gente, então um abraço para vocês. A gente vai iniciar um próximo módulo. Então,
procure entrar no horário, né, na próxima aula, para a gente retomar tudo desse módulo e fazer a ligação com os cursos anteriores também, tá bom? Antes da próxima professora, né, falar. É o módulo predileto da Lindinal. Eu gosto também, mas a Lindinal vai mais apaixonada, que é Arquivos, Organização e Pesquisa. Esse módulo é com a Franciele, com a Joana Flores e com a Nelis. Não necessariamente a gente vai seguir a ordem cronológica, porque as aulas elas são independentes, mas só para vocês entenderem, né, que esse é o módulo, e a aula da Joana, na verdade, vai ficar para o final, porque respeitando as particularidades regionais, a gente entende, né, que o dia de São João é muito importante para o Norte e para o Nordeste, não que não seja para o Sudeste, mas... Dia da caipirada aqui no Nordeste, olá, a gente matou, né, o tempo, e com isso a gente matou a pausa, às vezes, e as festas, então aqui não é feriado, mas a gente sabe que então a gente, não sei se isso foi no programa, mas a gente vai pular essa aula, né, do dia 24, mas na próxima aula a gente ainda tem o nosso encontro, então vai ser muito importante que vocês venham, né, se conectou com outro pessoal, para que ninguém falte, porque a gente vai ficar uma semana depois sem aula, tá bom? É isso. Então, um beijo.